Boa noite. Quando trata uma questão de saúde, a mídia entrevista um médico. Quando literatura, um escritor ou crítico. Quando comida, um chefe ou nutricionista. Mas quando está diante de uma guerra ou de ameaças à paz mundial, o entrevistado é, em geral, um acadêmico formado em relações internacionais ou um correspondente brasileiro no exterior. Estamos falando da mídia no Brasil, porque lá fora, nos Estados Unidos, Europa e no Oriente Médio, as análises, explicações e prognósticos são feitos quase sempre por militares da ativa ou veteranos das Forças Armadas, serviços de inteligência e espionagem, o que não significa, em absoluto, a dispensa de civis. Vamos quebrar o tabu. Nosso convidado de hoje é o coronel do Exército, Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, mestre em Defesa e Estratégia pela Escola de Estudos do Exército da China, hoje servindo no Comando de Operações Terrestres em Brasília. Ele tem escrito para jornais sobre o preparo da Índia, Estados Unidos, Rússia e China para uma guerra nas estrelas de verdade, sobre uma poderosa arma a que líderes atuais esquecem de recorrer, a história, e sobre o sempre movediço e conturbado Oriente Médio. Coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, boa noite. Boa noite, Rabino. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Nós agradecemos a sua presença. O coronel Paulo Filho está em Brasília e eu aqui no estúdio de São Paulo. Eu queria muito conhecê-lo, já o lia, e que bom que está aqui diante da gente. Eu queria começar, coronel, pela crise crescente e cada vez mais perigosa entre o Irã e os Estados Unidos. Essa escalada vai dar onde? Rabino, essa escalada que nós estamos observando, que nós tivemos notícia recentemente pelos atentados que aconteceram contra os navios petroleiros no Estreito de Hormuz e no Golfo de Omã, pelo abate da aeronave não tripulada americana pela antiaérea do Irã, lá há uma dúvida se estava sobre águas internacionais, se estava sobre o território iraniano, ou seja, uma escalada das tensões, uma escalada militar, que é reflexo do que aconteceu há um ano atrás. Há um ano atrás, os Estados Unidos saíram do acordo nuclear que tinha sido estabelecido em 2015 por Estados Unidos, Irã, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China. Um acordo que o Irã concordou em limitar o seu desenvolvimento nuclear, limitar a sua quantidade de urânio enriquecido, limitar os níveis de enriquecimento de urânio, em troca do fim dos embargos comerciais que aconteciam até aquela data, até 2015. Com isso, o Irã voltou a comerciar com o mundo entre 2015 e 2018, houve um alívio para a sua economia. Em 2018, com os Estados Unidos saindo do acordo, voltando a impor os embargos comerciais, sanções comerciais, o Irã passou a sofrer forte revés econômico. Durante um ano, ele tentou convencer os demais países, Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia, a encontrarem formas de manter o comércio nos mesmos níveis. Isso não foi possível, não conseguiram esse objetivo. E agora o Irã está escalando as tensões, tentando encontrar uma forma de pressionar ainda mais os Estados Unidos. E aí nós chegamos nesse ponto muito perigoso que nós nos encontramos. Porque o Irã, ele não é apenas um país, ele está na Síria, né? Ele participou da guerra contra o Estado Islâmico e ajudou a Síria contra a rebelião síria. Ele está no Líbano com seu braço do Hezbollah, ele está em Gaza com o Hamas, ele está no Iêmen com os rebeldes xiitas, que por sua vez atacam a Arábia Saudita com mísseis. Enfim, uma guerra com o Irã vai contra o plano de paz que
o Trump chama de a negociação do século e que não pode adiante com o Irã bélico e com todas essas forças dele espalhadas na região. Isso o senhor acredita que tem uma solução? A situação no Oriente Médio ela é muito complexa, né? Como você referiu, Rabino, essas divisões, né? A divisão que existe entre o islamismo xiita e o islamismo sunita, nesse momento acirra as tensões. Há uma guerra por procuração, como você falou, no Iêmen, que é considerado pela ONU hoje a maior calamidade humana atualmente, é a que ocorre no Iêmen, em que de um lado os xiitas são apoiados pelo Irã, do outro lado os sunitas são apoiados pela Arábia Saudita. Então, há esse jogo de interesses, essa disputa pela hegemonia local, hegemonia regional entre árabes e sauditas. Há a situação de Israel. Irã não aceita, não reconhece Israel, né, como um Estado independente. E Israel já declarou que não aceitará em hipótese nenhuma. Netanyahu já declarou que um Irã nuclear não irá acontecer, porque Israel, antes disso, tomará providências militares. Então, é um ambiente já muito explosivo. Isso se deve à geopolítica da região, né? Nós podemos ver que já há séculos o Oriente Médio, por ser a esquina do mundo, por ser o local onde a Ásia, a África e a Europa se encontram, o local onde está o canal de Suez, por onde passa 15% do comércio mundial, e pelas riquíssimas reservas de petróleo, é uma área que desde sempre despertou o interesse das grandes economias, das grandes potências, e isso continua até hoje, por isso que a situação é tão grave. E é interessante lembrar, e o senhor cita sempre a história como necessária para explicar conflitos atuais, que antes de Sadat ir a Jerusalém para iniciar o processo de paz, Israel tinha uma relação muito boa com o Irã, que era então governado pelo Shah Reza Pahlavi. Ele era armado pelos Estados Unidos. Aliás, caiu sem nenhum tiro quase, quando o Ayatollah Khomeini resolveu sair do seu asilo na França e espalhar o xiismo por todo o Oriente Médio. E conseguiu acólitos em todas as partes. O maior fornecedor de armas do Egito e de outros países árabes era a União Soviética. Hoje, curiosamente, a Rússia está de volta, com bases militares instaladas agora na Síria. Eles estão, inclusive, os russos estão, inclusive, interferindo nos sinais de GPS do aeroporto em Tel Aviv. Tão próximos estão. Israel ataca iranianos na Síria, podendo ser atacada por mísseis russos, disparados ou por sírios, ou por Hezbollah, ou mesmo por russos. Então, mesmo a lei que prevalece nessa região, que é o inimigo do meu inimigo é o meu maior amigo. Isso eu vi várias vezes acontecer nas alianças que a Líbia, do Gaddafi, fazia com os outros países. Elas mudavam de uma semana para outra, dependendo dos humores de sheiks e monarcas do mundo árabe. Eu não sei se o senhor... eu gostaria de saber, de ter do senhor uma aposta. O senhor acha mesmo que o Trump vai conseguir, com seu plano de investimento de 50 bilhões de dólares, arrumar alguma coisa nesse Oriente Médio que nenhum presidente anterior conseguiu? É uma aposta complicada de fazer, mas é difícil, eu acho muito difícil. O senhor citou a Rússia, né, Rabino? Você citou a Rússia. Você veja que em 1989, com a queda do Muro de Berlim, em seguida com o esfacelamento da antiga União Soviética, se chegou a se falar em fim da história. Se acreditava que o liberalismo tinha vencido e que praticamente por gravidade todos os países caminhariam
para a situação de democracias liberais. O que nós vemos hoje com a disputa entre a Rússia e os Estados Unidos, nesse xadrez geopolítico na região, a própria presença da China, essa é uma presença mais pragmática, voltada para interesses econômicos, o que nós vemos é não uma nova Guerra Fria, né, mas uma nova disputa geopolítica. A história realmente não acabou, a história continua e é bom que se estudem os casos do passado para que esses erros, a gente aprenda com os erros e não os cometa novamente. Uma guerra, por exemplo, uma guerra na região, ela é muito ruim para todas as partes. Eu não acredito que os Estados Unidos queiram uma guerra, Irã muito menos quer uma guerra. Uma guerra ali provocaria um aumento exponencial dos preços de petróleo, com repercussões muito graves para a economia mundial. Mas nós temos que lembrar que guerras acontecem mesmo de forma inadvertida. A própria Guerra das Malvinas começou com uma aposta que a Argentina fez de que ocuparia o território e não haveria uma reação inglesa. Essa reação inglesa veio e houve a guerra. O próprio início da Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, também não foi um evento que não se esperava que originasse uma guerra à época. Então, de modo que estudar a história é sempre muito importante. E aí não foi o fim da história, como hoje nós estamos sabendo, né? Sim, não foi não. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Um olhar sobre o mundo volta daqui a pouco com o Coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho. Até lá. Um olhar sobre o mundo está de volta, falando com o Coronel Paulo Roberto da Silva Gomes. Coronel, vamos sair um pouco da região conflagrada do Oriente Médio para outra em conflagração na Ásia. Eu queria que o senhor nos desse sua visão sobre a escalada em Hong Kong, desde que os hongkonguenses passaram a se manifestar contra a lei da extradição, que pode levar um suspeito de Hong Kong a ser julgado na China continental. E agora, no 22º aniversário da devolução de Hong Kong à China pela Inglaterra, o conflito piorou, se agravou, e os manifestantes adentraram a Assembleia Legislativa exigindo a renúncia da líder que governa Hong Kong em nome da China. A situação de Hong Kong é uma situação em que houve uma coincidência muito interessante. Foi mais ou menos, esses protestos começaram mais ou menos de forma coincidente com o aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial, que ocorreu em 89, em Pequim, lá na Praça Tiananmen. E esse massacre, ele marcou muito a liderança do Partido Comunista Chinês. Naquele momento, eles entenderam que esse tipo de manifestação poderia ser incontrolável. Para o Estado chinês, não controlar alguma coisa é um problema muito sério. Muito bem, Hong Kong, dentro da política de um país, dois sistemas, tem várias liberdades que não existem na China continental. Só que de uma maneira de passo a passo, né, uma maneira crescente, a China tenta impor o seu modo de governar para Hong Kong. E isso ficou claro agora com essa lei que tentaram colocar, essa lei de julgar os crimes cometidos em Hong Kong de acordo com as normas e leis da China continental. A população de Hong Kong em massa foi às ruas, estima-se 2 milhões de pessoas, o que proporcionalmente aos moradores de Hong Kong é uma proporção muito alta. E o governo de Hong Kong, que é um governo pró-China, foi obrigado a voltar atrás. Mas eu tive a oportunidade de morar na China e fazer um mestrado na China. Eu conheço de perto o governo chinês. Eu sei que isso deve ter deixado o Partido Comunista muito preocupado, as lideranças do Partido Comunista muito preocupados. Eu tenho uma curiosidade. No seu tempo na China, o senhor, por acaso, ouviu alguma coisa sobre o destino daquele homem que parou os tanques chineses
que iam reprimir as manifestações de Tiananmen Square. Ele virou um ícone no mundo, mas sumiu completamente. Não se tem menor traço do que foi feito dele. O senhor escutou alguma coisa a respeito? Não escutei nada. Isso nunca foi tratado. Era um curso voltado basicamente para oficiais estrangeiros, né? Aham. E esse assunto nunca foi tratado com a gente lá. Bom, eu acompanhei agora as manifestações em Hong Kong através do China Daily, em inglês. E não saiu nada, absolutamente nada. Então, o que apareceu um dia foi uma manchete com 3 pessoas marcando o aniversário da devolução de Hong Kong e dizia que falava sobre os eventos em Hong Kong, mas nada da revolta em Hong Kong. Agora, Hong Kong é um grande centro financeiro, é um cartão postal para a China. Por que a China teria ganho em transformar Hong Kong num país chinês, com toda a censura que existe? Estaria dando tiro no próprio pé, a meu ver, ou não? Rabino, é muito difícil a gente analisar a China sobre os nossos paradigmas, né? Eles não veem o mundo da mesma forma que nós vemos. O Kissinger fez no livro dele, On China, ele fez uma comparação muito interessante. Comparou o xadrez que nós jogamos aqui no Ocidente, o jogo de xadrez, com o jogo que eles jogam na China. O jogo que eles jogam na China é como se fosse um tabuleiro de damas, só que muito maior e com muito mais peças. São 50 peças para cada jogador. O xadrez ele tem um objetivo muito claro. Você tem que conquistar o rei inimigo, dar um checkmate. É tudo ou nada. O xadrez chinês é um jogo de paciência em que você vai cercando as peças todas e o seu objetivo ele não é um objetivo de tudo ou nada. É um objetivo por partes, é um objetivo de longo prazo, é um objetivo muito menos impactante, né? Então, essa maneira de pensar é muito diferente. Muito bem, o chinês, ele leva muito em consideração... O problema de Taiwan, né, é um problema muito importante para a China. Eles não abrem mão de voltar a ter Taiwan sob sua soberania. E eles veem Hong Kong e Macau da mesma forma. Nós temos que lembrar que pelos tratados de 97 de Hong Kong e de 99 de Macau, ambos os países teriam um país, 2 sistemas por 50 anos. Então, quando terminarem esses 50 anos, que vai ser justamente por 2049, no centenário da Revolução Comunista, nós temos que lembrar que Mao Tse-tung assumiu lá em 1949, ou seja, em 2049, no centenário da Revolução Comunista, eles pretendem ter Macau, Hong Kong e também Taiwan plenamente incorporados à sua soberania. O que eu quis fazer a comparação do jogo de xadrez é que eles não têm muita pressa, eles têm paciência, mas eles querem chegar naquele objetivo final de reunificar a nação chinesa como eles acreditam que deve ser. E você vê o presidente Xi Jinping, ele já deu, acho que 2 voltas ao mundo desde que assumiu, visitando país por país, investindo trilhões no que ele batizou de nova Rota da Seda. E antes mesmo que acabe os tratados que dão um país, 2 sistemas para os protetorados, a China quer se tornar superpotência mundial, quer superar os Estados Unidos. E eles têm essa condição, porque tem muito dinheiro e estão construindo infraestrutura no mundo todo. Se a Venezuela não pagar o que deve à China, a China ganha o petróleo venezuelano. Eles têm bens no mundo todo, além de serem, por própria natureza financeira, um país que pode exercer domínio. A China está levando o mundo também para um problema econômico grave com a guerra comercial que disputa com os Estados Unidos. Os dois estão se aplicando sanções
que acabam atingindo a nós todos, mesmo no Brasil. Coronel, eu não sei se está na hora de sairmos de Hong Kong e passarmos para o fundo do mar, onde explodiu um submarino misteriosíssimo russo, que agora se sabe era nuclear, e também já foi dito que entre os mortos haviam 4 capitães da mais alta hierarquia do Exército e 2 heróis russos. Então, a Rússia tem esse hábito, e geralmente com submarinos, de espionar o mundo. Putin fechou todas as portas ao segredo. O senhor tem condições de especular sobre o que aconteceu, o que o submarino estava fazendo? É muito difícil fazer esse tipo de especulação, mas segundo a imprensa, né, o que eu li na imprensa, esse submarino tinha capacidades de interceptar comunicações que trafegavam nos cabos de fibra ótica submersos, né, nos cabos interoceânicos de comunicações. Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo numa era de cibernética, de ataques cibernéticos, né, que ocorrem pelo mundo todo, e a Rússia é protagonista, isso não há como negar, de ataques na Ucrânia, naqueles países bálticos, lá na Estônia. Então, é bastante provável que esse submarino, além da função que eles alegam, a função de pesquisa, tivesse sim possibilidades de interceptar comunicações que trafegam no fundo do mar. Mas isso é uma especulação, eu não tenho nenhuma informação a esse respeito. Como o nosso tempo está acabando, eu gostaria de sair do fundo do mar para o espaço, fora da Terra. Eu li, o senhor escreveu, sobre a capacidade recém-adquirida da Índia de abater um próprio satélite. É uma façanha para um país que está no BRICS, como nós. Agora, o senhor também diz que os Estados Unidos, a Rússia e a China têm igual capacidade. Então, dá para antever que um conflito possa surgir no espaço, e por isso até o Trump criou a Força Espacial como para proteger os Estados Unidos? Até o século XX se diziam que as guerras eram travadas em 3 domínios, no mar, no ar e na terra. Agora, no século XXI, já se falam em 5 domínios, né? O que a guerra é travada no ar, no mar, na terra, no espaço, como o senhor referiu aí, né? Da Índia, do ataque abatendo o seu próprio satélite, e no cyberespaço, né? No ambiente chamado informacional. Então, a guerra se tornou uma coisa muito mais complexa. O senhor vê, a Índia, quando ela adquire essa capacidade, ela comprova, primeiro, um feito militar impressionante, porque o senhor imagina, acertar um satélite que está se movendo a uma velocidade tremenda lá no espaço é um feito para poucos. Então, ela tem capacidade, provando ter essa capacidade, ela prova ter a capacidade de lançar mísseis intercontinentais, o que é também um feito militar. Além disso, o senhor vê que qualquer um de nós hoje, quando pega o seu celular, o celular tem o GPS funcionando. Esse GPS funciona graças a uma constelação de satélites que estão lançados no espaço. Então, quando um país adquire uma capacidade militar de abater um satélite que pode, por exemplo, cegar um GPS, pode cegar as comunicações, interromper completamente as comunicações, é uma vantagem militar muito importante. Então, hoje em dia, a guerra ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil e ela é travada nesse nível somente pelas grandes potências, né? Nos 5 domínios, na terra, no mar, no ar, no espaço e no próprio cyberespaço. Coronel, eu lamento que a gente tenha que parar a nossa conversa porque ela é fascinante. Gostaria de tê-la outras vezes aqui no programa, mas por hoje encerramos. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. Agradeço ao Coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho e a vocês que nos acompanharam em mais essa edição. Boa noite e até semana que vem.